Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista da série em comemoração aos 5 anos do projeto Mala de Herança em Tirol. Hoje eu tenho a alegria de convidar a Martina Brandner a ser a minha entrevistada. Boa tarde, Martina. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, eu agradeço. Gente, para quem não conhece, a Martina, ela é natural de São Paulo e a Martina migrou com a família dela como criança para a Áustria há quase 30 anos atrás, há quase 3 décadas. E a Martina é mãe de 2 crianças bilíngues ou multilingües e atua na área de administração cultural na cidade de De Halle, aqui no Tirol, é uma cidade medieval. Martina, vamos conversar um pouquinho como foi a sua experiência em migrar para a Áustria como criança há quase 3 décadas atrás. Como criança não foi nada mal, na verdade eu fiquei muito curiosa. Meus pais, né, minha mãe também já tinha morado aqui antes, minha mãe brasileira, e me contavam histórias lindas, legais, e como é a Áustria, e tudo assim positivo, e que a gente vai ter uma casa, aquilo lá, aquilo tal. Então ficava feliz assim de migrar para cá. E depois de chegar aqui também fiquei bem na escola também. Eu entrei já na primeira classe, na verdade, que foi bom também entrar na primeira classe. E para mim foi ótimo, não teve problema nenhum. Claro que foi assim, umas vezes eu me lembro que tava meio triste que nunca mais vi as minhas amigas lá daquele tempo, né, com 7 anos, mas não foi problema nenhum. Bacana. Martina, você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, 3 Uhum. anos mais novo. Uhum. E como é que foi esse processo para ele? Para ele, eu acho que também foi legal, foi bom. Acho que menos pior do que para mim, porque ele tinha só 3 anos, acho que ele tinha 3, 4 anos. Então, assim, os laços com os amiguinhos ainda não estavam tão cerrados, né? Uhum. Mas, na verdade, eu acho que os meus pais me prepararam muito bem, nos prepararam muito bem. E, não, assim, para nós não foi nada mal essa coisa de adaptação ou de amigos, assim. Foi tranquila. Martina, uma coisa que eu sempre me impressiono é como teus pais conseguiram manter o português contigo, né? Que estratégia eles usavam? Tinha muitas pessoas falando de português no entorno de vocês. Vocês moravam em Graz na época, né? Em Graz, na verdade, como é que foi? Não, a minha mãe só falava português com a gente, lógico. Meu pai, como ele viveu lá 12 anos no Brasil, ele também falava muito bem, então ele entendia tudo e falava até algumas vezes na gramática, corrigia minha mãe. Então ele falava muito bem, ele estudou muito bem português. Então em casa a gente quase só falava português. Só que eu me lembro, minha mãe sempre falava, ou me fala ainda, que eu só respondia em alemão depois de um tempo. Depois de um tempo eu nunca respondia mais em português. Só que ela só falava português com a gente. Mesmo assim. E o meu pai, depois de na escola, não sei com quantos anos, ele começou a nos comprar livros assim de escola em português e nos dava dinheiro para isso. Como assim ele dava dinheiro? Ele falava, era assim, a gente tinha que fazer uma página, né, de ler, escrever a gramática e depois ler para ele, alguma coisa assim. Eram 3 coisas: fazer, escrever, não, como que é? E depois ler para ele, e ele nos dava 15 shilling, aquele tempo 15 shilling por página. E depois do livro inteiro a gente ganhava 1000 shilling. Uau! O seu pai é austríaco, né? É austríaco, meu pai é Uau, austríaco. que interessante isso dele ter a parte austríaca da família está tão empenhada em manter Sim. o português. Que bacana. E vocês acatavam com essa oferta? Vocês faziam? Quando eu precisava de dinheiro, eu fazia umas páginas e aí ganhava dinheiro. Então funcionava a estratégia. Funcionava, sim. Que bacana. Então, livros, leitura,
Não, era mais assim, gramática mesmo, para ler um pouquinho. Mas assim, eu nunca estudei muito bem, lógico, eu não sei agora escrever tão bem o português. Não, nunca fui para a escola, então não é assim perfeito, não. E, Martina, lá em Graz, ou na região que vocês moravam, vocês tinham contato com outras crianças Sim. que falassem português? Então, quando eu cheguei com 7 anos, a primeira coisa que aconteceu foi assim, a gente andar no metrô, que não é metrô, é bondinho, e a gente encontrar uma mãe com uma filha brasileiras. Era já assim, depois de um mês de estar em Graz, a gente encontrou essa família, e aí ela ainda é minha melhor amiga, assim, brasileira, e a minha mãe também ficou muito amiga dela. Então a gente tinha esse contato e também tinha uma comunidade muito grande, e ainda tem. Lá em Graz é muito grande a comunidade brasileira. Então sempre tinha festas brasileiras, sambas, não sei o que, tem um monte de sambistas, sabe, ou músicos em Graz brasileiros que depois quando eu era mais jovem, eu também sempre ia nas festas, a gente se encontrava. E tu achas que ter esse contato com a comunidade, eu estou sempre trocando entre o tu e você, isso é mania de gaúcho, ter esse contato com a comunidade, participar das festas, das celebrações, ajudou a você a manter uma certa identificação com o Brasil, com a Com cultura, com a certeza. língua? Com certeza, ainda mais assim a música mesmo, cantores, sim. E manter a cultura mesmo, a cultura brasileira. Só bem que a minha mãe ama a cultura, né? Ela é musicista também, então, claro que a música brasileira sempre estava na minha família, só que muito, ajudou muito essa comunidade. Só que nunca tinha como você, assim, uma professora para as crianças ou coisa assim, isso nunca tinha. Mais voltado para criança mesmo, Não, atividades nunca voltadas para tinha. criança. Martina, e aí, como adulta, você se muda para o Tirol, né? Uhum. Quando Mudei. quando é que você chegou aqui? 12 anos atrás, acho. 12 anos Eu mudei para atrás. cá. Ok. Uhum. E aí, encontrou uma comunidade aqui também? Encontrou nessa época, eu digo, nessa época da mudança, 12 anos atrás? Não, não. E é isso, esse que foi o problema, porque eu sempre tinha amigos, né, em Graz, brasileiros, e também depois eu morava em Viena, 3 anos, estudei lá. Eu sempre tinha amigos brasileiros lá em Viena também. Então eu falava todo dia português. Eu também viajei 1 ano lá no Brasil quando eu tinha 19 anos, então também isso ajudou a cultura, né, e tudo tal, a A língua. manter, sim. A língua. Só que quando eu mudei para cá não tinha ninguém. Eu não falava mais nunca português, nunca. E só assim no telefone com a minha mãe. Ou quando a gente ia visitar ela. E aí eu também senti assim muita pena por isso, porque se eu tivesse tido os meus filhos lá em Viena, com todos os meus amigos, por exemplo, eu teria falado todo dia com eles português, né? E assim, aqui, assim, no Tirol, isso foi sempre diminuindo, vamos Foi dizer mais assim. complicado. É interessante isso, essa observação, Martina, porque na verdade, se a gente pensa assim, você fala a comunidade de Graz é muito numerosa. A comunidade que fala português no Tirol também é extremamente numerosa. Claro, a gente está mais espalhado, tem muitas pessoas em diversos vales, mas é bastante numerosa. Só que nessa época, com certeza, 12 anos atrás, as pessoas viviam muito mais isoladas uma das outras, né? Tinham muito pouca notícia uma das outras. Eu mesmo, eu morei aqui 5 anos, levou 5 anos até eu conhecer a primeira brasileira aqui, você imagina. Demora. Demorou, por quê? Porque na época as pessoas eram muito isoladas, não existia assim, digamos assim, uma organização, uma coesão de grupo, era cada um no seu cantinho, cada um na sua vida, e ninguém sabia muito um do outro, né? E aí, na verdade, antes da mala de herança, se começou a organizar o grupo Brasileiros no Tirol, através das mídias sociais, e uma coisa foi levando a outra e a gente criou a mala de herança.
Uhum. Hoje você é mãe, você tem 2 crianças, e você, como mesmo comenta, teve uma certa dificuldade inicial, né, de transmitir o português para as crianças. Você acha que essa falta de contato com outras pessoas que dificultou isso? Sim, isso com certeza. Se eu tivesse tendo os meus amigos lá de Viena, encontrando todo dia, então isso já era, seria mais assim normal no dia a dia, né, de falar português. Aí, no começo eu ainda falei mais com a Liara, quando ela ainda era bebê. Com a minha mais velha, né, de 12 anos, eu falei muito ainda. Mas assim que o Leon chegou, eu não falei mais nada. Mas também por causa que eu percebi que quando era para socializar, a mais velha, né, assim, contar mesmo o que está errado, e não fazer aquilo, não fazer isso, Educar, né? tá, aí ficou complicado. A minha Aham, língua também. Aí aham. não dava mais para ficar autêntica, Entendi, assim. entendi. Aí eu sempre pulava pro alemão, porque era mais fácil. Sim. Martina, agora as crianças também participam do programa financiado pelo Estado, o programa de manutenção de língua de herança, né? Eles participam das aulas na escola, são aulas adicionais, tem um caráter adicional, são pouquinhas horas, apenas 2 horas por semana. Eu sei que tem uma tremenda logística para ti, para a família de vocês, né? Trazer as crianças não estão indo, porque vocês têm que, né, se É. locomover. E mesmo assim, eu percebo que vocês são uma das famílias mais engajadas nesse sentido. A gente tem várias famílias que vêm de fora, que vêm Uhum. de mais longe, mas chega um certo momento, as famílias cansam, perdem o interesse, desanimam, né? Porque realmente exige um esforço. E eu percebo que a família de vocês é um dos casos que realmente está lá desde o começo, mantém as crianças. E eu queria perguntar assim, ó, qual é o efeito que você vê nisso? O que que te Olha, eu tô faz, vendo continuar trazendo as crianças? o efeito, eu tô vendo assim na Liara. Eu sei que algumas vezes eles ficam emburrados comigo de levá-los um dia inteiro lá para ir para Innsbruck, porque para nós demora um dia inteiro, né? Assim, vamos dizer Uhum, assim, aí o dia acabou. Mas assim, eu vejo a Liara, por exemplo, entende tudo mesmo agora quando a gente fala, e ela também fala já mais e entende muito palavras. E o Leon também já está agora mesmo começando a entender mais. Claro que com ele é um pouquinho mais complicado, mas está entendendo mais e está pelo menos respondendo sim ou uhum, não, ou tá uhum, bom, ou gosto, né? E eu uhum, tô vendo assim, esse é muito legal. E é isso uhum, que eu também eu fiquei muito triste, na verdade, que eu não moro lá em Graz ou em Viena, por exemplo, uhum. que eu moro aqui no Tirol, que isso foi se perdendo por causa que minha mãe não mora aqui, ninguém mora aqui, vamos dizer assim. Sim, falta família mesmo. Faltava a família, é minha cultura mesmo, e a língua mesmo. Uhum, Eu fiquei muito, muito triste por causa disso, então por isso que eu fiquei muito feliz de ter essa possibilidade de uhum. botar as crianças numa escola, numa aula português, e também para cultura, para língua e tudo e tal. Martina, uma das coisas que é característico, porque essas aulas elas acontecem em outros estados, elas acontecem já há vários anos em Viena, elas acontecem em Niederösterreich, mas uma característica bem peculiar dessas aulas aqui no Tirol é que nós levamos o projeto Mala de Herança para dentro da escola. E o projeto Mala de Herança, o que significa isso? É fazer a leitura com as crianças, disponibilizar livros para as crianças. Eu quero te perguntar como é que tem sido essa experiência para ti como mãe, de ter acesso a livros, de ler com as crianças. Eu acho, é isso que eu acho perfeito mesmo, porque os livros são tão bons, as histórias são tão legais, assim, brasileiras. Eu até não tinha tanto acesso a ler tantos livros de criança na minha infância, né, vamos dizer assim, eu achei isso tão bom, isso é muito legal, ler livros em português, também sobre os temas, né, brasileiros, assim, com os Sim. índios, não sei o quê.
E é A muito legal mesmo. fauna, né? A fauna, a flora. Outra coisa que eu percebi com a família de vocês é o interesse do teu marido austríaco em aprender português, é super interessado pela cultura. E eu observei, a partir do momento que ele passou a ter aulas de português também, já como língua estrangeira, não como língua de herança, eu observei nas crianças um grau de motivação muito maior. Que Eu bom, né? percebi eles muito mais motivados. Muitas vezes a gente comentava em sala com as crianças coisas que tinha sido feito com os adultos e eu percebi que o Leon ficava assim muito animado, né, com a ideia que o pai do pai sentar e aprender português. Achei isso muito bacana. Eu também. Tem algum efeito na família? Vocês, a partir desse momento, vocês começam a falar mais em casa? Olha, para falar a verdade, eu falo muito pouco. Eu algumas vezes penso, tem que falar mais. É o dia a dia que é muito corrido na minha vida, vamos dizer assim, que falta um pouco. Só que quando a gente fala, aí a Liara já entende tudo e o Gel, que é meu irmão, meu marido, ele também, então agora já entende mais e já fica empolgado e fala algumas palavras. Então as crianças estão percebendo mesmo que ele já está aprendendo e já está falando também. Sim, teve sim uma mudança. Que bacana. E eu acredito que esse exemplo, né, de ter o pai, isso é muito importante para as crianças. Isso é primordial para as crianças. Isso me deixa muito feliz de ouvir. Martina, até que a Liara agora falou, agora, né, nesses tempos, falou, eu quero falar português com os meus filhos, ela falou. Que lindo, imagina isso. Lindo. Que lindo. Vai dar, mas espero que sim, né? Será a quarta geração, Martina, que lindo. Ai, meu Deus. Será? Já pensou? Já pensou que lindo? Já é difícil na terceira, já é difícil na terceira. Com certeza. Isso me emociona muito esse depoimento, porque me transmite assim a importância de uma comunidade linguística, né? O papel e a relevância de uma comunidade linguística. E essas coisas realmente têm acontecido graças a várias pessoas engajadas no projeto Mala de Herança. Com certeza. Tem você, por exemplo, não teria essa experiência aqui. Eu estou muito feliz. Mas eu sempre digo, agradeço muito. A Mala é feita de pessoas e são muitas pessoas. É um vai e vem de gente que se compromete e que leva essa causa, né? Então, me deixa muito feliz ouvir teu testemunho. O que você deseja para a Mala? Estamos completando 5 anos de vida, de muitos trabalhos, de muitas conquistas. O que você, Martina, hoje, mãe de 2 crianças multilingües, deseja para o projeto Mala de Herança? Eu desejo que isso vai para sempre, que sempre tenha dinheiro, como é que se fala? Förderungen, como é que se fala isso? Né? Apoio. Nós não temos nenhum, Martina. Não tem? Ai, meu Deus. Nem do Estado austríaco, nem do Estado brasileiro, não, Martina, não temos. Mas estamos na luta para conseguir. Estamos na luta para conseguir. Então tem que lutar. Mas eu espero que então vai florindo para mais, não sei, 50 anos, porque é muito importante mesmo para as crianças essa cultura e eles aprendem muito mesmo. Que bacana. Martina, muito obrigada por participar dessa mais entrevista. 50 anos. 5 mais 50. Já pensou daqui uns anos a Liara e o Leon levando esse projeto adiante? Ou os filhos, teus netos? Isso seria muito... imagina! Seria muito legal. Martina, obrigada por participar da entrevista, por ter aceito o nosso convite. Também. E continuamos juntos nesse caminho de manter a língua portuguesa, de celebrar a nossa cultura. Um abraço e um bom dia para você. Muito obrigada. Tchauzinho. Abraço também você. Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchau.